Olá! No Vida e Companhia de hoje nós vamos conhecer o trabalho do músico teatral, aquele que dá ainda mais vida às cenas e interpretações. Quem conta pra gente sobre esse trabalho é o Rodolfo Schwenga, que é maestro e pianista. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos falar um pouquinho então dessa profissão que a gente não vê muito, porque sempre está escondidinho esse profissional. Mas é o que dá vida ali a uma cena, por exemplo. Exatamente. Principalmente quando a música é feita ao vivo, né? Existe atualmente em algumas produções existe uma prática de fazer a música gravada. Então trabalhar com playback. Mas a música ao vivo, eu não estou desmerecendo nenhum nem outro, mas o ao vivo tem mais vida, né? Que a música acompanha mais a cena, a música, exatamente isso, traz vida à cena. Nos musicais é até comum, né? Que tem ao vivo. Sim, é comum. As duas coisas têm acontecido muito, das duas formas. Tanto ao vivo quanto gravado, com playback. Mas é mais comum que seja ao vivo mesmo, ter a banda ou uma orquestra ao vivo. Tem alguns musicais que, inclusive, parece que a orquestra faz parte ali um pouco da cena. Da cena. A gente consegue enxergar, né, um pouquinho ali os músicos. Sim. Tem um nome para isso? Tem uma técnica ou é uma tendência? Não, é uma escolha mesmo. Escolha da direção, escolha da produção. Normalmente da direção. Às vezes o cenógrafo também pode escolher que os músicos estejam ao vivo, estejam em cena. A direção musical. O musical que eu estou trabalhando agora, que é o rock, os músicos ficam em cena. Então, na cenografia, foi feito em cima dos armários da academia do rock. E tem um espaço, uma plataforma onde ficam os músicos, são 11 músicos. Já trabalhei no Fosso também. O primeiro musical que eu fiz, que foi o Crazy For You, com a Cláudia Raia, a gente ficava no Fosso o tempo inteiro. Fosso, então é aquela parte embaixo do palco. Né? Teve um teatro que a gente foi na turnê que não tinha fosso. Na verdade tinha um fosso, mas tinha tido um problema, teve uma enchente. Tinha até caranguejo embaixo do teatro. Deus. Onde que era? São Paulo? Não era. Foi em Olinda. Então entrou água no teatro, foi uma loucura. E não tinha fosso, eles improvisaram um espaço para a banda atrás do palco. E como que é? Porque acaba não sendo um show, porque vocês não estão ali em evidência, não estão diretamente ali com o público, porém vocês têm que ter o mesmo ritmo que o teatro. E o teatro, dependendo do texto, ele tem um ritmo próprio, né? Sim, por isso que é vivo. Porque a cada dia pode ser que esse ritmo mude. Então, dependendo do estado que o ator tiver, às vezes o ator está mais agitado, então o ritmo da fala vai ser mais agitado. A música é muito difícil mudar o ritmo. Porque, por exemplo, em alguns musicais trabalha com clique. Então, O que é clique? Clique é já ouviu falar em metrônomo? Sim. Metrônomo que marca a pulsação da música. Então, tem um clique que às vezes já vem de fora, já vem dos Estados Unidos, uma gravação do clique, para todas as músicas ficarem sempre no mesmo andamento. Então, teve um musical que eu trabalhei que foi com clique, que foi o Dana Summer, sobre a história da cantora, né, a Dana Summer. Todas as músicas tinham clique, todos os coros, exatamente tudo era sempre do mesmo jeito. Alguns outros musicais não têm essa necessidade do clique, então às vezes pode ter uma pequena variação para mais rápido ou um pouco mais lento, mas sempre tentando ficar no mesmo andamento. E a música, ela, então, porque pode ser só tocada, mas pode ter também um ator cantando. Sim. Como que fica essa dinâmica? Porque o ator muitas vezes não está vendo também a banda. É bem interessante isso, porque quando a gente não tem esse contato visual com o ator, ou o ator com o músico ou com o maestro, existe uma câmera. Então, tanto o palco é gravado e o maestro tem uma TV que ele vê. Isso quando o maestro não fica vendo pelo fosso, né? Que às vezes tem uma saída do fosso para o palco. Então, o maestro tem acesso ao que está acontecendo. Mas quando não, tem uma TV. E no fundo, normalmente no fundo da plateia, tem 2 ou 3 TVs penduradas, que é onde o ator vê o maestro. Que interessante. Então, e daí ele vai também ele vai cantando pela regência do maestro. Pela regência.
Você sempre está na regência ou você também vai como músico? Eu tô na regência, tô tocando piano, faço de tudo. Que bacana, que bacana. No ano passado eu regi o musical A Cor Púrpura. E foram os dois que eu regi o ano passado, que era com câmera, com TV que eu ficava vendo. A Cor Púrpura e o Querida Van Hensen, no Teatro Liberdade. Então, o fosso era fechado, foi escolha da direção, fosso fechado. Então, não tinha como eu olhar diretamente para os atores. Então, eu tinha uma TV, tinha uma câmera filmando os atores, eu uma TV, e eles uma TV para me ver também. Agora, tudo muito sincronizado. Eu fico te imaginando. Então, você está aqui com uma orquestra à sua frente, aí tem uma TV que você está olhando o ator, mas também tem a partitura. Sim. É tudo isso. É tudo isso. E como que é para sincronizar tudo isso? Estudo, muito estudo. E treina muito? Muito treinamento. Tem muitos ensaios, muitos ensaios. Normalmente, ensaio de elenco em torno de 1 mês e meio a 2 meses. Todos os dias? De segunda a sábado, são 6 a 7 dias por semana. É bastante. Ou 1 ou 2 dias de folga. Então, em torno de 2 meses, ensaio de elenco, ensaio de banda 1 mês, 3 semanas a 1 mês. Pode ser um pouquinho mais, um pouco menos. E normalmente 1 a 2 semanas dentro do teatro, antes da estreia. Porque também tudo muda quando você chega no teatro. Você ensaiar numa sala de ensaio, não é, muitas vezes não é o mesmo tamanho que o palco. Tem a numeração que a direção e que a produção coloca, para os atores já terem a dimensão do que vai acontecer no palco. Mas quando chega no palco, aquela numeração às vezes é um pouco estendida. Então, o 0 está aqui, ou 1 que estava aqui, ele não vai estar exatamente aqui, ele está um pouco para cá. Então, pode ser que tudo aumente um pouco. Então, por isso que precisa de 1 a 2 semanas no teatro. E quando chega no teatro, coloca cenário, figurino, tudo muda. Principalmente para o ator, é um momento que eu imagino que buga o cérebro, porque é muita informação ao mesmo tempo. Verdade, ainda mais que tem que cantar, dançar, atuar, é muita coisa. Né? Isso é bem interessante, que no processo de montagem, a primeira semana normalmente é usada para ensaiar música. Então, em 1 semana, todo mundo aprende todos os coros e todos os solos. Na segunda semana, trabalha a coreografia e, paralelo, trabalha a cena. Nesse momento de trabalhar coreografia e cena, é muito comum os atores esquecerem a música. Apesar de ter sido muito bem trabalhado. Quando chega na 4ª semana, que vai juntar tudo, vira uma bagunça. Parece que nada vai dar... A real é que parece que nada vai dar certo. Mas é uma bagunça muito controlada, em que, assim, desconstrói para reconstruir. Entendi. A sensação é exatamente essa. Construiu música, construiu coreografia, construiu cena. Então, agora, a hora que junta tudo, dá uma desconstruída para reconstruir. E a hora que coloca o figurino, também mesma coisa. Dá uma perdida porque é uma nova informação. Alguns figurinos é quase um novo corpo, né? Sim. O musical Rei Leão, que eu trabalhei nos ensaios, alguns figurinos eram um corpo além do próprio corpo da pessoa. O figurino do Timão do Pumba, eu não vou lembrar agora quanto que ele pesava, mas era muito pesado. Era quase o peso de uma outra pessoa. Nossa, e daí cantar, dançar e carregar o peso, lembrar as falas. Tudo. Gente, que desafio. É um trabalho bem grande, mas é muito legal. Imagino. É muito legal contar uma história. E mais que isso, para mim, como músico, se você perceber o seu trabalho ajudando a contar uma história, é muito gratificante mesmo. A gente tem algumas fotos para mostrar do seu trabalho, a gente vai ver agora um pouquinho dessas fotos. Eu queria que você comentasse com a gente. Essa foi um prêmio que eu toquei o ano passado, o prêmio Miguel Arcanjo, o prêmio Arcanjo, desculpa, que é do Miguel Arcanjo. E ele é do quê? Da área de teatro. Música... É mais de teatro, mas tem teatro musical também. Tem algumas produções de teatro musical. Esse também foi um outro prêmio que eu toquei, o Didi, já faz alguns anos. Eu não tinha cabelo, não tinha tudo isso que eu tenho hoje. Que
bacana. Que legal. Não sei se a gente tem mais fotos. Eu acho que tem uma foto que estava aparecendo, que eu estava regendo o ensaio do musical Tarsila, no ano passado. Que eu fui sub de maestro, então eu dei um ensaio e daí foi que apareceu ali, que eu estou no fosso. Também foi com a Cláudia Raia, esse musical muito bonito, muito interessante, contando a história da Tarsila do Amaral, a pintora. Tinha uma cena que era incrível quando ela criava o quadro Abaporu. Sim, a criação do Abaporu, para mim, como espectador, foi o momento que mais me tocou no musical. E você percebe que as pessoas que vão... Quando você vai num teatro, num musical, você já tem essa tendência de, não, eu vou escutar um espetáculo também, né? Vai ser um espetáculo visual, mas também um espetáculo musical. O retorno que você tem das pessoas, o que elas falam assim para você? Eles chegam ali, eu quero conhecer também o maestro, como que é? Às vezes sim, mas não, eu vou ser sincero, não é tão comum. Eu acho que o público de teatro musical, normalmente, ele vai para ver ele vai para ver a peça, ele vai para ver o que está no palco. O total, né? O total, conjunto. Então, e principalmente se tiver algum ator global, né? Aí o ator global vai ser o que vai ter mais foco. Como que faz quando alguém fica doente? Ou não pode participar, não pode tocar naquele dia, tem os substitutos? Depende de que área você está falando. No elenco, normalmente existe uma função que ou é o cover, então os personagens principais, ele tem uma outra pessoa que é treinada para fazer aquele personagem. E daí quando ele precisa sair, falta, ele é realocado ali e todos os outros tem alguma mudança. Na banda, normalmente não existe essa função. No elenco também tem a função de swing, que é a pessoa que sabe o plot, sabe a função de todo o ensemble. Então, o cover é de personagem principal, o swing é do grupo, do coro, do ensemble. Na banda, normalmente, cada músico tem o seu substituto. É porque pode acontecer, né? Pode. Ou pode aparecer outro trabalho. No musical que eu estou agora, no rock, eu já comecei sabendo que eu ia precisar faltar vários dias. Principalmente não, inclusive na primeira e na última semana. Eu não fiz nem a estreia e nem o final vou fazer. Porque eu estou trabalhando num outro musical também que estava no Rio de Janeiro, da mesma direção, do Zé Henrique de Paulo e da Fernanda Maia. E por isso até que deu para fazer me colocar nos dois de forma a não comprometer o trabalho nem em um e nem em outro. Né? E o Canções estreou no Rio, ficou 2 meses lá e depois teve uma turnê. Então, o que coincidiu foi a turnê do Canções e o rock. E aí eu já preparei um sub, desde os ensaios ele já estava pronto para poder me substituir. Aí você tem a formação musical. Sim. Mas você também precisou estudar teatro para poder fazer essa junção? Não, teatro eu não tenho formação, porque eu não sou ator. Eu já brinquei algumas coisas no palco, mas eu tenho formação musical, sou formado em composição e regência pela Unesp. Sou formado em regência também pela Escola Municipal de Música, que agora mudou de nome, não vou me lembrar. Escola de Música do Estado de São Paulo, ou Escola de Música de São Paulo. Eu comecei a fazer teatro musical em 2013, eu passei por uma audição na época. Hoje não tem muita audição de músicos, mas na época eu fiz uma audição, entrei e não era um sonho, mas passou a ser algo que eu gosto muito. Mas, por exemplo, eu trabalhei com uma peça que era o Amigas per uno Mutuo, que não era um musical, mas uma peça de teatro com música ao vivo. E ali eu tinha algumas ceninhas pequenas. Mas foi quase tirar leite de pedra. Que eu não tenho essa formação, essa coisa do ator com o palco, né? Meu negócio é fazer música. É ali que eu me divirto e me realizo. Trabalho com direção musical também. Trabalho com cantores. Além do teatro, eu faço direção musical para alguns cantores. Faço direção musical para um cantor que canta música latina. Que foi um outro universo que eu entrei. Aliás, eu adoro desafios. Quantos musicais por ano, assim, você tem ideia?
Porque cresceu muito, né? Cresceu muito, muito. O ano passado eu fiz 3. Uhum. As produções, algumas produções são muito curtas. Então tem produção de teatro que a temporada tem 1 mês e meio, 2 meses. Tá. Algumas outras produções são mais longas. O Tarsila, por exemplo, eu não tenho certeza, mas ficou em torno de 5 ou 6 meses. É bastante Isso é bastante. tempo, é. Mas E vai também pela audiência? Ou não? É pelo programa que tem mesmo? acho que são algumas coisas que acontecem. A Cláudia Raia traz público. Ela tem um público muito grande. Então, acho que a produção já prevê uma temporada longa porque vai ter uma grande procura. Sim. E o fato dela ser a produtora e atriz também traz uma grande diferença. Outra visão, né? De mercado também. Além da visão de mercado, isso é um achismo meu. Nunca conversei com ela sobre isso. Mas eu imagino que seja a necessidade do artista de contar a história. Então, o produtor é um empresário. Sim. Não necessariamente ele é artista. Então, ele vai ter uma outra visão. A Cláudia, não vou conseguir lembrar outros produtores que também são artistas. A Bárbara Guerra. Eu acredito que, sendo artista, tem uma visão diferente de tempo de temporada, de várias coisas. Que bacana. Aí tem, então, esse período, mas você sempre está trabalhando, porque você falou mesmo que tem outras atividades. Então, quando não está no teatro, daí você procura suas outras coisas. Sim, eu dou aula de piano, dou aula de canto, faço direção musical. Então, faço várias coisas. Também sou terapeuta holístico. Faz de tudo um pouco. Tudo. E é que assim, não dá para contar sempre com o teatro musical. Porque como tem os períodos, né? Às vezes sai de uma produção, não tem nada engatilhado, então fica uma entre-safra ali. Isso é comum. Aí tem os teatros musicais, que daí já tem ali realmente a necessidade da música, mas aí como você falou, tem as outras peças, né? As outras produções. E como são essas produções? Uma você já até comentou que inclusive já foi para o palco, né? Sim. Você foi lá como ator também. Mas outras coisas são gravadas, tem peças que tem efeitos especiais, tem a música no meio. Como que você trabalha tudo isso? Os efeitos especiais normalmente é com outra pessoa. Tá. E normalmente, quem solta os efeitos também é uma pessoa que não está na orquestra. No Bob Esponja, por exemplo, o musical que eu fiz o ano retrasado, tinha uma função que era o Foley. E ele ficava fazendo todos os efeitos do musical inteiro. Então, efeitos de coisa caindo. Ao vivo, isso? Ao vivo. Nossa, que Ele incrível. era um menino que ficava na frente do palco com o computador, fazendo. Ele montou os efeitos com base no que era feito na Broadway. E daí ele ficava fazendo ao vivo. Então, por exemplo, o pisar no chão do Lula Molusco, que no desenho tem um barulhinho quando ele pisa. Então, cada passo do Lula Molusco tinha um som que ele fazia. E às vezes eram vários sons ao mesmo tempo. Explosão, acho que alguns barulhos dos peixes, barulho de água, todos os sons era com essa pessoa. E quando chega para você o pedido de um musical, uma contratação para você, já vem toda a partitura, já vem toda a música, ou em alguns momentos você tem que construir? Aí depende de como a produção... Se é uma produção de fora, se é uma produção de fora, normalmente vem tudo. Tá. Se é uma franquia, tem que ser exatamente igual ao que foi feito lá fora. Então, por exemplo, o Rei Leão, que é uma franquia da Disney, inclusive cenário, figurino, tudo vem de fora, tem que ser feito exatamente igual. O Tarsila, por exemplo, não é franquia, foi criado aqui. Sim. Então, a parte da direção criou tudo aqui. Há alguns anos eu fiz um musical, eu e meu companheiro, nós fizemos um musical que chama Me Dá Sua Mão, se não me engano passou em algum momento aí. Que daí a gente criou do zero. Ele fez o roteiro, que ele é roteirista, e eu e um amigo, Renan Mansur, nós fizemos a música, eu fiz os arranjos vocais, arranjos instrumentais,
E como era um musical de baixo orçamento, quase zero, então, infelizmente, eu gravei todos os playbacks. Eu não consegui fazer com música ao vivo. Mas ainda é uma vontade, um momento voltar, ou um outro musical, e fazer com os instrumentistas ao vivo. Quais os principais desafios que você... esse aí. Quais são os principais desafios que você enfrenta como maestro e até nessa área cultural, que a gente percebe que ao longo do tempo vem crescendo o interesse das pessoas, mas nem sempre é acessível para todas as pessoas. Me fala dos desafios. Olha... Parece que você se diverte muito fazendo. Então, assim, eu acho que o fazer em si não deve ser tão desafiador. Eu acho que os desafios... Eu acho que os desafios são mais humanos. Em alguns momentos, a relação humana, apesar de ser todo mundo ser artista e ter essa ideia de todo mundo é muito feliz, todo mundo muito... Tem problema, como Sim. qualquer profissão, como qualquer lugar. Então eu acho que, às vezes, o desafio é quando encontra uma pessoa que, sei lá, de repente não está com o mesmo ideal ou com as mesmas ideias suas. Eu acho que é isso mesmo. Mas desafio técnico, eu acho que desafio técnico só quando é muito pela complexidade do trabalho. Então, por exemplo, desafio técnico eu tive, voltando no mesmo musical, tive no Rei Leão, porque a música é complexa. Não toda, mas tem algumas músicas bem complexas, que mistura ritmos, mistura ritmo africano, e toda a montagem foi feita com americanos, e daí também a relação é diferente. Apesar da produção da Disney ser incrível, ter um tratamento perfeito, impecável, de ser humano mesmo, são pessoas de lugares diferentes. Sim. Mas, tecnicamente, é um musical difícil. Outro bem difícil, tecnicamente, foi o Família Addams. É uma música muito difícil. Aquela que todo mundo faz aqui? Isso, Essa é a mais fácil. Parece. Mas tem outras, então... E foi um musical que, em 3 dias, o elenco aprendeu todas as músicas. Nunca vi isso. Em uma semana, o musical estava pronto. Na sala de ensaio. Uma semana de ensaio, todo mundo já leu o musical inteiro, as coreografias, acho que foi em 1 semana e meia. Mas tudo coreografia nova, porque a coreógrafa, ela era esposa, eu acho, do diretor, um italiano. E ela criou junto com ele as coreografias, ele criando cena, criando coreografia, ele falando de cenário. Tudo foi levantado em 1 semana e meia. Quando vem essas produções internacionais, a cobrança é muito maior, já que você disse que elas precisam ser rigorosamente iguais em todos os lugares. Me fala um pouco dessa cobrança quando vem assim de alguém de fora. Sim, a cobrança é maior. É uma cobrança exatamente para isso, para estar sempre igual. E normalmente essas produções grandes, quando fica muito tempo em cartaz, os americanos, ou de onde for a direção, eles vêm, monta, segunda, terceira semana eles vão embora. Segunda semana não, 1 semana depois da estreia eles vão embora. Alguns meses depois eles voltam para ver se está tudo dentro dos eixos. E para isso também tem que ter um diretor residente, um diretor musical residente, que é a pessoa que vai ficar coordenando para não sair do que o diretor deixou. A gente pode falar que essa é uma área promissora, que as pessoas podem começar a investir, a procurar, a fazer as audições. O que você acha? Sim, eu acho muito promissora. Principalmente se for pensar a quantidade de produções que estão acontecendo durante um ano. Se fosse ver eu comecei a fazer musical em 2013, há 12 anos. Há 12 anos não tinha essa quantidade de produção que a gente vê hoje. Eu não sei exatamente quantas estreias vão ter esse ano,
Mas eu acredito que seja mais de entre 10 e 15. Isso dos Só em grandes São Paulo. musicais, Sim. né? Os grandes musicais. Fora As as produções outras menores, produções, sim. né? Que bacana. Que tem muita gente produzindo também, o que é muito legal. Uhum. Porque Até com incentivo, né, que tem dos programas, né, dos projetos. incentivo, a oferta e procura. Então, precisa ter muita gente trabalhando, precisa ter muita gente fazendo musical, precisa ter muita gente compondo musical brasileiro, escrevendo roteiro de musical brasileiro, porque isso também faz falta. Eu acho que é algo que tem que criar entre os fãs de teatro musical o hábito de ver produção local, de querer saber história do Brasil. Porque a maioria é fã de musical da Broadway. É fã de musical de fora. Então, Chico Buarque já mostrou que é possível fazer grandes musicais, grandes histórias, né? E grandes músicas. Bom, quero agradecer a conversa hoje com Rodolfo Schwenga, né, e que é maestro, pianista, envolvido aí com o teatro musical. Contou pra gente um pouco dessa experiência. Deixa pra gente o seu Instagram, né, como as pessoas podem conhecer um pouco mais do seu trabalho. E a última pergunta é como ficar tantos anos em grandes produções como você está? Nossa, que pergunta difícil. Bom, meu Instagram, primeiro, é RodSchw, RODSCHWE. O arroba antes, né? Arroba RODSCHWE. E como ficar? Eu acho que acho que é uma boa relação com as pessoas, com as direções. Eu conheço muito diretor musical, conheço muitos músicos. E eu acho que é como se relacionar, é uma vontade de manter também, eu tenho uma vontade de me manter no meio, no trabalho, e procuro procuro sempre fazer um bom trabalho e me relacionar bem com as pessoas. Ótimo, muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Bom, a gente fica por aqui e se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.